E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos aqui falar sobre as melhores obras sobre viagem no tempo, cara. E nada melhor para poder falar sobre isso do que ele, o dono, o CEO, o nosso boss, nosso querido chefito, nosso querido Silvio, que está aqui fazendo a bancada comigo hoje. E aí, Silvio? E aí, Marcelo, e aí, pessoal? É muito bom estar aqui. Tive que viajar no tempo e voltar um pouquinho para fazer esse episódio e garantir que vai ser um sucesso. Ah, exatamente. Né? E você tá voltando no tempo que você gravava o overview antigamente, né? Você e o MD. E aí estamos voltando no tempo agora, vai fazer aqui a gravação novamente comigo. Então, olha aí, tá nada melhor do que estrear um episódio desse, na é verdade? Eu sempre muito bem acompanhado, na verdade, acompanhando estrelas aqui. O primeiro MD, agora outro MD, né? Marcelo Delgado. É verdade! Ah, muito bom, muito bom. É isso, então. Feitas as devidas apresentações, meus amigos, eu vou pedir para você, querido ouvinte, para você ir lá nas nossas redes sociais, né? Lembrando que nós estamos lá no Instagram como @blackcompany_br_, né? Nossas demais redes sociais também estão aqui na descrição do episódio. Estamos aí no X, estamos no Threads, né? Estamos aí no Blue Sky também. Então você pode acompanhar aí pelas melhores redes sociais que nós estamos. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube ou no Spotify, ativar as notificações e deixar a sua avaliação, no caso aqui do Spotify, né? Porque isso ajuda a gente demais para quando tem sempre um episódio e você ser lembrado que tem um episódio novo de qualquer podcast aqui da casa, né? Não só o Overview, mas os outros podcasts aqui da casa também, né? E último recadinho, né? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, lembrando você que nós estamos também com o nosso Catarse. Temos aí o nosso Catarse, que é o nosso crowdfunding. Você vai lá no catarse.me/Black Company, meus amigos. E não esqueça também de acessar o nosso portal blackcompany.com.br, né, que lá você vai consumir, né, matérias e outros projetos que vão agregar aqui o nosso bate-papo também, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos deixar de informação e vamos aqui para o nosso episódio da semana. Vamos lá. I'll be back. Muito bem, galera. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para podermos falar sobre obras de viagem no tempo. E a gente vai dividir aqui, né, esse programa em certos blocos, né? E no primeiro bloco a gente vai falar sobre séries, né? A gente vai comentar algumas séries aqui que abusaram do espaço-tempo e viagens no tempo, né? Eu acho que a mais recente, né? E talvez aí que tenha sido um sucesso bem recente da Netflix, né? Foi Dark, né, Silvio? Que ela trouxe um conceito, não reinventou um conceito, mas ela trouxe um conceito muito interessante de como explorar suspense, terror, né, de um certo nível, com viagem no tempo, né? E, cara, eu achei bem interessante. Mexeram com física, mexeram com o nosso psicológico, com o suspense, principalmente na última temporada, porque eles foram soltando alguns pseudo-spoilers, né? Durante as temporadas, foram entregando algumas coisas e eles usaram e provaram, né? De fórmulas científicas para provar o que eles estavam fazendo, né? Eles usaram o paradoxo do avô, uma teoria, e eles comprovaram não só com argumentos, mas usaram pessoas. E as pessoas foram o filho se tornou pai do filho e assim por diante. E no final, né, o paradoxo do avô, ele não faz sentido, por isso ele é um paradoxo, né? Mas na série ficou bem claro e no final, quando encerrou, todo mundo ficou muito confuso. O Reddit explodiu, o X, antes Twitter, explodiu e foi um sucesso. E hoje marcou aí, tá nos top lists de todo mundo, Dark. É verdade. E ela é uma série bem complexa, né? Ela trouxe... ela conseguiu mexer muito com essa questão filosófica também, né? Sobre até que ponto, né? Nós filosoficamente temos
como abismo da humanidade, né, e tudo mais. Então, cara, é uma série que fez muita gente refletir, de certa forma, né, com os padrões de comportamento humano, padrões de comportamento de famílias, né, e tudo mais. Obviamente, ele extrapolou para uma coisa usando viagens do tempo, né, que infelizmente não é algo que exista, né, mas, cara, eu gostei muito do que Dark trouxe, né, assim, sem estender muito na análise. Eu gosto muito da série como um todo, mas eu não gosto muito do final. Eu acho que o final ficou um tanto quanto confuso, né? Mas eu acho que ela não tira o brilho da série, cara. Eu acho que é um dos tipos de série as pessoas precisam assistir, precisam passar para a experiência, assim como Lost, por exemplo, ou Breaking Bad, né? Verdade. No Dark em si é mais sobre a trajetória, né? E os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Na verdade, os parentes que a gente deixa pelo caminho. Mas Verdade. e não o final. O final é assim só pra colocar uma cerejinha, mas ele já tava encerrado. Mas daí já falando de séries que a gente puxa e que tocam o nosso coração e deixa quentinho, né? Cada 10 pessoas você pode perguntar pelo menos 8. 9 já ouviram falar de Doctor Who. Ou de algum doutor, né? A Tardes. Ah, verdade. Desde os mais antigos lá, de 1970, 60, enfim, até os mais recentes. E cada um, como diz, né? O próprio doutor, ele é atemporal, mas ele acaba trazendo uma mensagem do tempo onde ele está. Independente se ele está indo para o futuro ou para o passado, enfim, a viagem que ele está fazendo, ele é muito atual, né? Sempre com seus parceiros, parceiras, enfim. E aquele humor, né? Aquele humor ácido, britânico, aquela pitadinha, é fabuloso. Então, assim, os nerds mais raízes, com certeza, vão defender o seu doutor e a sua temporada a todo custo. E, Marcelo, você lembra algum que você fala, putz, esse é o meu doutor, é o que eu mais gostei? Ou não? Foi alguma coisa que você assistiu e tá, legal, mas não é muito minha vibe. Eu gosto muito de Doctor Who, mas eu não vi muito as temporadas mais clássicas, né? Eu via muito a partir da temporada de 2003, 2004, né? Porque é uma série, assim, antológica, né? É uma série bem clássica da Grã-Bretanha, né? Ele tem muito humor, tem muita coisa, muito puxado da coisa londrina, muita coisa da Inglaterra. Obviamente, como é produzido pela BBC da Inglaterra, depois posteriormente foi produzida pela Disney, né? Enfim. Mas é algo que eu acho que ela ficou muito mais em evidência depois do Big Bang Theory, né? Que trouxe um pouco de luz em cima de Doctor Who, né? Mas, cara, eu gosto muito, assim, eu não tenho um doutor preferido, né? Eu gosto muito de todos. Obviamente, acho que tem uns que eu gosto mais ou menos e tal, mas, cara, as temporadas com os doutores menos conhecidos são as minhas favoritas, por incrível que pareça. Ela é meio que, não é oficial, mas ela é meio que dividida entre uma série mais antiga, né? Mais clássica, vamos dizer, né? Sim. Com nosso linguajar rebuscado, quase britânico, e a série moderna. E a série moderna vem com o Christopher Eccleston e o meu favorito, o David Tennant, né? Sim. Que é o 10º doutor. Mas depois tem Matt Smith, Peter Capaldi. Bradley Walsh também, que é um bom doutor, né? Eu gosto dele. E agora, né, e ele, o Enikuchi Gatwa, né, desculpa o meu inglês britânico rebuscado aqui, mas que ele traz muito do que é a nossa juventude hoje, né, nosso público mais jovem, ele deu uma revigorada no doutor e quem sabe até trouxe mais pessoas para conhecer. E eu acho legal que uma série como Doctor Who, que ela é uma série tão atemporal, né, e que ela vai se atualizando conforme o tempo, né? Então, cara, eu acho muito justo que tenham doutores que façam mais sentido pelo tempo que a gente tá, né? E por essa formatação de tempo que a gente tá e tudo mais. Então, eu gosto bastante de como a série
faz essa atualização, né? Então, cara, o David Tennant também, assim, a gente não tem muito o que falar, porque realmente é um doutor clássico, né? O Matt Smith também, né? Que tá muito em voga hoje por conta da Casa do Dragão, né? E tal. Eu gosto muito da temporada da Jodie Whittaker também, né? Que é a primeira doutora, né? Pô, eu acho bem legal, cara. Eu acho bem legal. Eu gosto muito de Doctor Who, cara. Assim, tem umas temporadas que são bem legais, são bem clássicas, assim. E saindo do Doctor Who e viagens, a gente vai pro o mestre da enganação, o vilão mais carismático da Marvel. Você, Marvete, que nos escuta agora e que o Marcelo vai defender com unhas e dentes, ele vai falar de Loki. Loki, cara, eu gosto muito da série Loki. Loki é uma das... Assim, se você pegar as obras da fase do multiverso, né? E aí a gente coloca todas as fases do multiverso. Loki, pra mim, é um dos, sei lá, top 3 de destaque, né? Assim, é muito fácil falar também, né? Por conta de uma fase tão conturbada, né? E a gente não vai entrar aqui em muito detalhe, porque não é um programa sobre a Marvel, né? Mas Loki realmente se destaca, cara. E é muito legal ver como foi a transformação desse Loki, porque não é o Loki que a gente estava acostumado a ver, né? É o Loki que é ligado diretamente ao fim do primeiro Vingadores, né? Então, ele não tinha passado por toda aquela experiência da fase do infinito, até morrer lá pro Thanos, enfim, né? Se é que ele morreu mesmo, olha aí, né? Vamos soltar aqui essa. Né, mas é um Loki que ele tá diretamente ligado à vilania do primeiro Vingadores. Então, cara, é muito legal ver essa nova transformação do Loki, né? Porque ele tem toda ali uma nova fase, uma nova transformação. Por conta da Sylvie. A Sylvie faz um papel muito importante na vida desse Loki, né? E tudo mais. Então, cara, eu gosto muito de como a série dirigiu toda essa fase de multiversal. E eu gosto muito da visão da série pro multiverso da Marvel, né? Porque se você pegar as outras obras, cada obra, né? Pra mim parece muito isso. Cada obra ela dá uma interpretação do multiverso de uma forma muito diferente. E a do Loki, pra mim, é a minha favorita. Até ele se tornar realmente o deus do multiverso ali, né? Ele é hoje o guardião das linhas sagradas do tempo, né? Então, cara, é muito bacana como esse desenvolvimento dessa série chegou nesse ponto e a importância que a Disney / Marvel deu pra esse personagem que, cara, ganhou nossos corações desde a primeira aparição dele, cara. Mas é muito legal porque no filme ele não foi tão bem explorado, né? Sim. Afinal de contas, tinha então um antagonista. Mas depois eles deram espaço e um palco para ele brilhar solo. Sim. Então, assim, eles revitalizaram o que a gente conhecia, como aconteceu muito com o Iron Man, Sim. com o Homem de Ferro, que quem lia quadrinhos, só quem era muito fã, conhecia e valorizava o personagem. Até então era quadrinho lado B da Marvel, né? O Homem de Ferro Sim. nunca foi um herói, assim, de primeira prateleira, né, da Marvel. E daí, com isso, com a série, o Loki, então, ele tá aqui no nosso top 3, se é que a gente pode chamar. Mas esses são personagens que não foram só resgatados, eles foram revitalizados e eles também ganharam protagonismo agora, né? O Loki agora, ele meio que controla todas as linhas, né? Então isso, pra quem era vilão, agora é basicamente um dos centros da atenção. E com certeza ele vai estar disponível, eles desbloquearam para os próximos filmes, com certeza. É verdade, né? E ele ganha, normalmente, ele ganha essa importância, né, e esse destaque que talvez ele mereça, exatamente porque o ator Tom Hiddleston, né, eu acho que ele é o grande culpado por dar essa característica, né, e essa importância e esse destaque pro personagem, porque, primeiro, ele é um ótimo ator, né, e segundo, ele é muito carismático. Acho que o Loki caiu muito bem pra ele e eu acho que é por isso que até ele ama muito ainda fazer esse personagem, né? A gente tem atores ali que já não estão mais, né? O próprio Robert Downey Jr. Tudo bem, ele vai voltar agora como o Doutor Destino, né? Mas ele, né? Ele não queria, ele saiu da Marvel, tá? Ele teve o final dele, enfim, né? Como o Homem de Ferro. Mas, cara, muito legal ver esse destaque que tá dando pra um personagem que realmente é muito querido pelos fãs, né? Que hoje eu não vejo nem ele como vilão, cara. Eu acho ele mais hoje um anti-herói do que necessariamente um vilão. A gente tem algumas menções honrosas aqui. E se você escutou esse podcast
E a gente deixou de falar de uma série, você comenta aí, deixa no YouTube, no Spotify, puxa nossa orelha. Como vocês É puderam verdade. esquecer da minha série favorita? A gente tem um tempo limitado. O chefe aqui, ele corta muito os É episódios, verdade. entendeu? Então a gente tem que ser bem sucinto e objetivo aqui e retrata tudo, tudo que está ao nosso alcance. É verdade. Ó, a gente trouxe aqui algumas menções honrosas, né? Primeiro, acho que não tem como dizer, porque é um sucesso da Netflix, que é Outlander, né? Que é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que viaja para uma época medieval, né? E tudo mais. Então tem toda a questão romântica, enfim, né? Tem toda essa questão da viagem do tempo. Eu acho bem interessante a série, né, em si. Né? Eu acho que vale episódio, porque a Outlander ela é bem boa, assim, a produção dela é muito boa. Umbrella Academy eu trouxe porque ela, assim, não é porque a série é boa, né? Eu até gosto de Umbrella Academy, depois eu vou perguntar pro Silvio se ele viu. Mas ela tem a parte de viagem do tempo dela que é bem interessante, né? Que ela tem essa. Ela é baseada num quadrinho, obviamente, né? E a parte de viagem do tempo, principalmente a dança, né? Quando eles se encontram na quarta temporada, se eu não me engano, as versões deles, e cara, é muito bacana essas sequências. Mas é muito maneiro como ele aborda essa viagem no tempo e tudo mais. Ele meio que extrapola certas regras que tem da viagem no tempo. Ah, não entre em contato com o seu eu do passado ou do futuro, enfim. Então eles pegam essas regras e fazem um home run com elas, né? Pega um taco de beisebol e bruf, home run, né? E taca pra longe, né? Como diria um personagem famoso que eu conheço e já admiro bastante, ele dá um tackle na Viagem do Tempo. Para quem não conhece, Exato. do Allen, ele é o cara do tackle. Verdade. Eu tentei dar teco no cavalo e não consegui. Mas Ainda, agora que subiram de nível, ainda. com certeza. Exatamente. Se o mestre der o XP lá do Kraken. Aí. E a última menção honrosa que eu trouxe é The Flash, cara. Não tem como a gente falar de Viagem do Tempo e não falar de The Flash. A série do The Flash, né, da CW, que ela também usa em algumas temporadas essa questão de viagem do tempo, até porque o Barry, né, ele consegue atravessar a barreira do som, né, e tudo mais, ele consegue atravessar barreiras de universos paralelos para poder, né, fazer certas besteirinhas, né? E a gente vai comentar um pouco melhor isso lá na parte do bloco de quadrinhos, mas, cara, ele adapta aqui, de certa forma, ao Flashpoint, né, em algum momento, né? Ele só reseta, né? É, é a história mais clássica do The Flash, né? Que ele volta no tempo para poder impedir os pais de morrerem, né? Enfim, da mãe morrer e o pai de ser preso, Tá né, bom. no caso. Isso. Então, Isso aí. é muito bacana como ele aborda na série, né? Mas é isso. Tá aí, menções honrosas. Nosso próximo bloco, né, Silvio? A gente vai falar sobre agora os filmes, cara. Aí sim, tem coisa boa demais, né? E não tem como a gente não começar a falar sobre o bloco de cinema sem falar de Volta pro Futuro, que é o meu filme favorito da vida inteira, né? Eu amo De Volta pro Futuro, amo. Oh, não sabia disso, hein, Marcelo? Porque então no bloco de cinema nós vamos falar dos filmes favoritos de ambos, então. O seu Olha De aí. Volta para o Futuro e o meu Interestelar. Então, mas a gente vai chegar lá. Interestelar. Nossa, que filmaço também. Mas de Volta pro Futuro, né? A gente tem ali um doutor chamado Dr. Brown. Ele inventa uma máquina do tempo dentro de um DeLorean que, na época, em 1988, se eu não me engano, 87? 85, obrigado pela correção. Era o carro esportivo mais exclusivo, tipo, sabe hoje Lamborghini que só o Cristiano Ronaldo e mais 5 árabes tem? Então, é isso. É tipo um carro exclusivíssimo, né, e tudo mais. Ele tem aquela asa, aquela porta-asa, né, que abre tipo gaivota, né, e tal. Pô, é maneiríssimo. Meu sonho da vida é dirigir um carro desse. Não ter, né, porque eu sei que ter é muito caro. Mas dirigir, ter a possibilidade de, sei lá, andar nem que seja 100 metros com um carro desse, é o meu sonho de vida. Mas você pode abastecer com lixo. Acho que nem deve ser tão caro manter. Só tá mantendo, realmente não deve ser, né? Mas, cara, De Volta ao Futuro ele traz aquela estrutura clássica de filmes de filmes de viagem no tempo, né?
que o seu eu do passado, o seu eu do presente vai pro passado, aí apronta altas confusões e ele acaba entrando em contato com seus pais no passado, a sua mãe se apaixona por você. E nesse aspecto ele flerta também, é lá que a gente falou do Dark, do Exato. paradoxo do avô, porque se ele não faz com que o pai dê um soco no bife, ele não ia conquistar a mãe, ele não ia nascer, e assim por diante. Então ele acaba mudando, de certa forma, a história dos próprios pais, né? Porque o pai sempre foi um covarde, né? Sempre foi considerado um covarde, um cara meio passivo, assim, né? E aí, por tudo que acontece, né, no filme, o pai acaba se tornando um pouco mais corajoso, né? E muda a forma como a própria mãe vê o pai do Marty McFly, né? E tal. Então, cara, é muito legal. É um filme que ele é atemporal, né? E eu espero muito que ninguém faça um remake desse filme, pelo amor de Deus. Acho que é um tipo de filme que não precisa de remake, né? Não precisa de nenhuma atualização, é um filme muito clássico. E é um filme, o primeiro filme é um filme muito redondo, que ele tem um começo, meio e fim. Poucos filmes no cinema, eles conseguem ser tão fechados e não deixar lacunas, né, de questionamento, como De Volta pro Futuro cara. Então é um filme que beira a perfeição, basicamente, né? E você fica satisfeito, né? Você termina de assistir o filme, você tá feliz, você tá empolgado, você consegue ter aquele nível de satisfação. Eu não sei se é muito porque o Marty toca Johnny B. Good, né? Isso Mas é maravilhoso, essa sequência. numa guitarra, né? Mas isso é muito à frente para vocês, né? Mas é mais ou menos isso. I guess you guys aren't ready for that yet, but your kids are gonna love it. É um filme de aventura, com um pouco de ficção científica também, tem romance e tal, então é um filme bem, bem interessante, né? E falando em filmes interessantes, né, Silvia, a gente tem aqui outro destaque que é O Exterminador do Futuro. Cara, que esse, sim, é outro clássico do cinema, né? É o futuro distópico que vem pro passado para tentar resolver alguma coisa. Cara, é muito bom Exterminador do Futuro, né? Plot twist, né, da Sarah Connor, daí o John dizendo que Kyle, né, que revela sobre o John, enfim. Tem, né, Arnold Schwarzenegger. Sim, que ele na época ele era um ator que estava em ascensão, né? Ele ainda não era assim, ele já era um ator já conhecido, né, e tudo mais. Ele tinha feito Conan, outros trabalhos e tal, mas ele estava em ascensão ainda em Hollywood, né? Então ele ganhou esse papel aí que acho que foi uma das pedras fundamentais da carreira do Schwarzenegger, né? E combinou muito bem com o biotipo dele, né? Que é um cara, assim, muito sisudo, né? E tudo mais. Pô, ficou muito bom ele no papel, cara. Eu não consigo ver hoje, pensar outro ator da época e pensar algum outro ator que pudesse ter feito o T-1000, né? É o T-1000 ou o T-800, se eu não me engano. É o T-1000, né? Acho que é o T-1000 melhor do que o Schwarzenegger, né? Além de ter gerado um dos primeiros memes antes de a gente saber o que é meme, né? Virou É um bordão dele, né? I'll be back. Mas aí a gente falando de futuro, voltar no passado, distopia, a gente falou um pouco de teoria, mas a gente tem um outro filme que a gente separou aqui na nossa lista, que ele mistura um pouco de viagem no tempo. Ele vem no momento onde a adolescência é bastante problemática e ele ainda tem com ele os sinistros, né? É Na verdade. verdade, um só. Donnie Darko, Sim. que na verdade ele conta a história e a viagem no tempo aqui não é bem essa, voltar no tempo ou vou viajar no tempo para o futuro. Na verdade é como se fosse uma realidade paralela, onde ele começa a sofrer quase que um assédio desse coelho. Ele começa a ter as visões do coelho sinistro. Que ele fala que o mundo vai acabar. E o avião acaba caindo no quarto dele, enfim. E daí ele tem que meio que escolher se sacrificar para que a realidade volte ao normal e o mundo continue seguindo por uma linha temporal. Então não é uma viagem no tempo, mas de uma forma diferente. Sim. É interessante a abordagem. Bastante filosófico mesmo. Sim, sim. E tratando de assuntos, né? De universo, realidade, teoria da relatividade e um adolescente problemático. Então muita gente se viu no Donnie Darko.
Sim, eu gosto muito do Donnie Darko exatamente porque ele faz um pouco de disrupção, né, do conceito de viagem do tempo com universos paralelos e tal. E ele cria essa coisa enigmática, porque realmente é um filme que faz pensar, né? Acho que ele não é um tipo de filme que você assiste uma vez, né, e vai entender tudo, né? Ele é um filme bem interessante nesse ponto, né? Eu acho que é um filme que ele precisa ser curtido mais vezes, porque na época que eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei um saco. E aí, com mais tempo de idade e tal, eu fui curtindo melhor o filme, né? E hoje eu acho, assim, ele é clássico, um filme dos clássicos, assim, de viagem no tempo, né? Do cinema, né, mundial, né? E exatamente por conta dessa instigação para você pensar, né? Ele te instiga muito, né? Ele não foi muito filosófico, como você falou, né, Silvio? E ele faz você se questionar muito, questionar o que você tá vendo e tudo mais. Então, realmente é algo bem interessante o Donnie Darko, né? É um filme que ele precisa ser curtido mais, né? Como um bom Será, vinho, né? Ele precisa, né? será Donnie Darko o predecessor do multiverso? Será que ele Olha. inspirou, né, a criação de multiverso e autores, enfim? Isso aí, fica aí É, para reflexão. exatamente. Mas aí a gente pula agora, né, para Interestelar, cara. E eu não vou nem fazer rodeios, porque Interestelar, né, Silvio, é o dos seus filmes favoritos da vida, né? O O meu filme, filme né? Nem uns, favorito né? da O. vida. Cara, ele mistura muita coisa, cara. Ele, primeiro, a trilha sonora dele é maravilhosa. Não, Hans Zimmer Antes ali, de ele falar tava de no viagem auge. no tempo, né? Antes da gente falar em viagem no tempo, universo paralelo, Uhum. enfim, ele tem uma base científica muito bem fundamentada. Uhum. A gente tem o Matthew McConaughey, que é maravilhoso o ator, Isso. então sensacional. Ele envolve conceitos de buraco de minhoca. Então assim, Uhum. pô, como que eu vou explicar isso? Que eu vou para um lugar onde uma hora equivale a 7 anos na Terra. Ah, então tá bom, eu vou fazer uma dilatação temporal aqui. Então eu Uhum. vou viajar através de um buraco da minhoca porque eu vou chegar lá mais rápido. Daí tem, no meio de tudo isso, tem o dilema da humanidade. Por Uhum. que o filme? Escassez de alimento e tempestade de poeira. Tá acabando com a Terra, então tem que achar um lugar. Isso é muito realidade do que a gente está vivendo hoje, Sim, né? Não é as verdade. tempestades, enfim, mas é muito isso, sei lá, tem 20 e tantos anos o filme, não, 20 não. Uns 15 anos já, né? Mais ou menos. Já deu mais de 10 anos com certeza. Uhum. 13 anos, 13 13 anos anos. aí, ó. E, cara, daí ele vai lá com os dilemas, né? Porque ele encontra outro piloto, enfim, a humanidade sendo humanidade na sua raiz, né? É Sempre verdade. tentando passar uma rasteira, eu sou o último a Uhum. sobreviver. Chega no momento que, pra mim, é o ápice, que é quando ele consegue conversar com a filha dele, Uhum. com a Murphy. Que já tá mais velha, porque o tempo passou de formas diferentes, e ele Ela tá na consegue cama do hospital, né? Nesse momento, não, aquela. no final, não, no final. No Ele, quando ele final, é fala verdade. com ela é uma cientista. Ah, sim, é E verdade. daí Ela já, ele já tá fala para adulta, é ela para verdade. resolver o problema, né? Para ter uma colônia, enfim. E daí ele, com ela adulta, ele passa as informações para salvar a humanidade. Uhum. E conta através de enigmas. Eles conversando ali. Cara, E, essa cena é cara, muito. esse Essa sequência é muito boa, cara. É muito boa. assim, é tipo um labirinto, assim, eles Uhum. conversando. Então, assim, ele não é uma máquina do tempo tradicional ali. E ele consegue envolver uma das coisas mais bonitas de ver, por isso ele é meu favorito. Que além de todos os conceitos terem uma base teórica, e a Uhum. teoria da relatividade de Einstein, gravidade e tudo mais, Uhum. ele faz a ligação entre um pai e uma filha. É uma cena maravilhosa. E assim, a maioria das pessoas não se emocionou, eu me emociono uma vez que eu assisto. É perfeito e por isso é o meu filme feito. E é uma viagem no tempo de uma forma diferente. Ele não vai para o passado e não vai para o futuro. É uma viagem onde ele tem o tempo de forma diferente e eles unem tantas coisas no filme que fica, Uhum. para mim, sensacional. E é muito interessante você ter falado sobre a ciência, a ciência por trás ali de Interestelar, né? Porque o filme ele esteve diretamente ligado a um cientista, né, chamado Kip Thorne, né? E para quem não está ligado, ele aparece na temporada final de The Big Bang Theory, né? Como um dos laureados ali do Nobel de Física, né? Ele é um físico teórico norte-americano que estuda, né, especializado em ondas gravitacionais, né?
Então ele participou diretamente no desenvolvimento ali da física, né, e de toda a questão científica, né, do Interestelar, porque tudo aquilo é parte do estudo dele. Obviamente que tem ali a parte de ficção, né, a ficção científica, né, e tudo mais, ele tem a ficção dentro do filme, mas tudo baseado em estudos que são conduzidos hoje aqui, né, na Terra, principalmente pelo um dos líderes, né, desse tipo de estudo, Kip Thorne, né, que é esse físico teórico, né? Então, acho muito interessante a forma como o Interestelar ele conseguiu, né, envolver realidade com ficção, né, e se tornar algo muito crível, né, de certa forma, né? Então, cara, é muito bacana. Inclusive, tem o livro dele, né, A Ciência de Interestelar, né? Eu aconselho muito que leiam, porque ele é um livro que fala sobre física e sobre ciência de uma forma muito mais mundana do que muita gente fala por aí, né? Então, o Kip Thorne, ele tem o autor é o Kip Thorne, né, o próprio físico, né, e ele fala de ciência de uma forma muito divertida, né, então, cara, ele ama o que faz, então é muito bacana, né. E aí algumas menções honrosas aqui, né, Silvio, pra gente não ficar falando só sobre Interestelar, que se deixar a gente fala, né, sobre toda a questão filosófica do filme, cara, que ele tem muita questão filosófica, não é só ciência. Cara, falando sobre as menções honradas aqui, eu trouxe Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. Cara, pra quem viu Sessão da Tarde tá ligado que é, né? Que é o filme com Keanu Reeves, né? Inclusive tem um filme em 2022 que ele fez, o terceiro filme, né? Que eu achei bem interessante também. Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. Eu trouxe também O Homem do Futuro, que é um filme brasileiro, né, com o nosso querido Wagner Moura. É um filme bem legal. Eu vi no cinema, né, na época esse filme. E eu trouxe também Os 12 Macacos, que, cara, é um filme clássico, né, de ação, com ficção científica, com o Bruce Willis ali, sabe? Ganhou muito prêmio esse filme também. Então, cara, Os 12 Macacos é interessante demais esse filme. Infelizmente, ele não é um filme fácil de se achar, né? Assim, por meios legais de você ver. Mas existe opções, né? Você consegue ver ele alugando, tem canais aí pra alugar. Obviamente, eu não vou falar aqui pra você baixar filme legalmente, porque não é a nossa questão aqui, mas existem opções, obviamente. Mas, cara, 12 Macacos é um filme que acho que é meio obrigatório também pra quem gosta de viagem no tempo ver, cara, que é muito interessante. Muito legal o 12 Macacos. Ele abre o conceito de não só sobre viagem no tempo, mas também sobre vírus, enfim, muito sobre ciência, entre outros assuntos. Mas assista e depois venha conversar com a gente a respeito, porque a gente não vai se prolongar muito nos filmes, senão a gente vai ter um podcast só de filmes. Exatamente. Então... Ou só de Interestelar, porque se deixar, fica aqui até amanhã. Falando nisso, mudando ou seguindo, né, o que o Sean e a Rafa fazem no Overdrive, né, vamos subir o elevador e vamos para o andar de games. Aê! Agora sim, agora é sua praia, Marcelo. Aqui, eu vou até me esticar um pouco aqui agora. Vamos lá. Começando, acho que não tem como a gente não falar sobre games com viagem no tempo e não falar sobre Chrono Trigger, que talvez seja o grande marco, né, de games que envolvem esse tipo de temática. Não apenas isso, né? Porque Chrono Trigger é muito mais do que só viajar no tempo. A gente tem um programa aqui no Overview falando sobre os 30 anos do Chrono Trigger. Então, se você quiser ouvir esse episódio, a gente detalhando mais sobre o Chrono Trigger e tudo mais, ouve esse episódio que ele tá fantástico, tá muito bacana. Né? Mas o Chrono Trigger é esse jogo que o epicentro dele tá todo voltado nessa questão de viagem no tempo e você juntar o teu grupo com diferentes pessoas de diferentes tempos, espaço-tempo, para derrotar um mal supremo, cara. E ele é tão bem contado nesse ponto, ele é tão bem montado, tão bem escrito, cara, que ele não fica enfadonho, porque ele tinha muita chance de ser enfadonho exatamente pela temática simplista que eu expliquei aqui agora, né? Porque ele é muito mais profundo do que isso. Né? E Chrono Trigger é um clássico dos videogames que precisa ser jogado por milhões de pessoas, pelo amor de Deus. E a sua infinidade de finais, né? Possibilidades, a equipe que você monta, como você explora, as decisões que você toma. Então, continuando aqui sobre games, né, que usam viagem no tempo, né, nós temos também Prince of Persia Sands of Time, cara, que é um jogo de ação que ele mistura muito bem a ação
com viagem no tempo, pra você voltar e refazer suas ações, cara, é um game muito, assim, ele é muito da época, né, mas ele é um game muito interessante nesse ponto, né, Silvio? E Prince of Persia, ele já é um jogo muito antigo, né? Então ele já tinha possibilidades e mecânicas da gente que possibilitava a gente fazer essas ações. Ele só foi evoluindo, com isso a gente tem mais possibilidades, mas ele é bem antigo, né? Ele é da época do PS1, né, PS1 ou PS2 ainda, se eu não me engano. Sim, eu acho que é do Nintendo, acho. Tinha, não lembro. Não sei essa informação. Você é o cara dos jogos. Eu aqui só- É isso, ele era do PS2. Ai, que agora já tô me tocando. Ele é do PS2. Inclusive, a Ubisoft tá fazendo um remake dele, que era pra ter sido lançado esse ano, mas eles atrasaram, né? Mas, cara, Sands of Time é um jogo que vale a pena, né? Acho que você consegue jogar ele pela Ubisoft Plus. É um jogo que vale a pena, cara. Assim, ele é um pouco. Ele é um jogo da época, né? As mecânicas dele são um pouco de jogo da época, mas nada que seja impossível de ser jogado, né? Aí a gente vai falar também, né, Silvio, de um jogo que ele também é um dos meus jogos favoritos da vida inteira, né? Que é Life is Strange, cara. Que esse é o primeiro jogo, né, principalmente, que ele é um jogo... cara, ele é um jogo brutalmente incrível, assim. Novamente, é um dos jogos meus favoritos da vida inteira. Teve uma tatuagem de Life is Strange aqui também. Eu amo esse jogo com uma paixão, cara, que a história da Max... né, de todos os, não só da Max, mas de todos os personagens que são retratados aqui no Life is Strange, como ele usa esse conceito de não exatamente uma viagem no tempo, né, porque usa mais esse conceito de você rebobinar o tempo, né, para poder tomar uma ação, uma escolha diferente, né, e tudo mais, dependendo das consequências e dos seus atos e tudo mais. Ele é um jogo puramente de escolha também, né? Ele é um jogo bem narrativo, mas é um jogo que ele usa muito bem, cara, narrativamente, esse conceito de controle do tempo, né? De você fazer esse rebobinar e você avançar no tempo e tal, pra poder pra contar a sua história, cara. Eu acho incrível, cara, incrível. Então, eu não sei se você jogou, se você tem alguma memória afetiva com esse jogo, mas é um jogo tão... Ele tem muito amor nessa história, sabe? E, pô, eu amo demais esse jogo, ele é muito bom, cara. O Life is Strange, ele é bom porque começa do pressuposto que ele é um divisor de águas. A partir desse momento, a gente tem um jogo que a personagem principal, ela molda a história a partir das decisões que ela... Isso vai alterando. A partir das decisões que ela toma, vão tendo consequências. E tem o poder de poder voltar no tempo, em determinado momento, assim, rebobinar por instantes e corrigir. Quem não queria ter esse poder, vou lá, toma uma escolha, opa, não foi bem isso, rebobina, vou lá, resolvo, e usa isso, né, para proteger pessoas, para resolver mistérios. Só que, assim, ela não tem controle sobre as consequências, né? É quase que a gente não citou, acabamos comendo bola nos filmes, um efeito borboleta. É verdade, Cada vez, né, que o protagonista ele entra lá, mergulha no diário dele, ele volta no tempo e faz novas escolhas e muda. É muito parecido com a temática de Life is Strange. Sim, verdade. É bem, né, parecido ali. É verdade. E é muito legal também, realmente, como ele... cada escolha tem essa consequência, né? E mesmo que você queira mudar para uma escolha que você considera melhor naquela situação, né? Ele realmente tem uma consequência que às vezes pode até ser pior do que a primeira decisão, sabe? Então é bem interessante como o jogo explora isso, de fato, cara. E, cara, quem não escolheu no final não salvar a... Quem escolheu o final de salvar o Arcadia, né? Arcadia Bay, tá errado. Mas... Fica aí a polêmica aí, fica aí a polêmica. Fica aí a polêmica, né? Fica aí a polêmica, mas a gente tem algumas menções honrosas aqui. Eu fico até triste de colocar ele como menção rosa, mas a gente tem o Ocarina of Time, do The Legend of Zelda, né? Que ele fala... É um jogo que ele fala sobre viagem no tempo, né? Que você vai pra uma Hyrule... Você começa numa Hyrule que tá próspera, né? Apesar de ter o grande vilão, né? Como no papel ali do Ganondorf.
Mas você, necessariamente, para poder resolver esse problema, pra salvar a Hyrule, você tem que ir pro futuro dessa Hyrule, que ela tá totalmente devastada, né? E encarnar, porque você, conforme você viaja no tempo, você não mantém o seu próprio corpo, né? O seu corpo envelhece junto com você. Então tem um Link jovem e um Link adulto nesse jogo e... Muitas vezes, para resolver um puzzle, para resolver um problema, você tem que voltar aí pro mesmo lugar no tempo, né? Diversas vezes, cara. Principalmente no templo dos Gerudo, cara. Que, nossa senhora, que jogo fantástico, cara. Acho que é um dos melhores jogos ainda da série The Legend of Zelda. É um dos jogos que a galera tem mais amor, né? E que mais pedem pra Nintendo fazer o remake. Talvez eu fique muito feliz se eles fizerem um remake aos moldes do que foi Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Mas, cara, é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Você jogou, Silvio? Ou você não é nintendista safado, né? Não sou nintendista. Nintendo não tira o meu dinheiro. Olha aí. Desculpe decepcionar vocês, mas... Uma alma salva aí, ó. A Nintendo não tira, mas o LoL vem, né? Vem com força. Ao custo de quantas almas foram entregues para que uma seja só. É isso? Exatamente. Mas, cara, o Ocarina of Time eu acho que é um tipo de jogo que você ia gostar muito de jogar. Não sei se você gosta desse tipo de jogo de ação, assim, e tal. Mas é um jogo... Ação não, de aventura, né, e tal. Ele tem muito puzzle, é bem interessante, você ia curtir. A gente tem outra menção honrosa aqui também, que é Quantum Break, cara. Que é um jogo da Remedy, que é a mesma empresa que fez o Alan Wake, né? E Quantum Break, cara, ele é um jogo que ele mistura um pouco de série, né, e filme junto com o jogo. Ele é um jogo, assim, de capítulos e tal. E ele traz um pouco de exploração de realidades paralelas também, né? Em viagens no tempo. E eu acho isso bem interessante, né? Como o jogo mistura isso, como você também pode desacelerar e voltar no tempo, né? Usar aquela coisa do rewind e o fast forward, né? Pra jogabilidade, né, mesmo, né? Então você pode criar bolhas temporais também, que as pessoas vão andar em câmera lenta pra poder você derrotar inimigos mais fortes e tal. Então é muito legal como ele usa esses conceitos assim dentro da jogabilidade. E é um jogo bem bacana, cara, pra quem é assinante aí da Game Pass do Xbox, consegue jogar, ele tá lá, né? Cara, é um jogo bem legal. Eu gostei bastante, assim. Não é um jogo mais memorável da Remedy, né? O Quantum Break, não, o Quantum Break ele não é, mas, cara, é um jogo bem interessante. Eu não sei se você jogou, Silvio, mas, pô, vale a pena. Eu acho que é um joguinho que você ia curtir também. Eu vou tirar umas férias da Black, daí eu vou tirar só pra jogar os jogos, principalmente os mais antigos. É isso, boa. Eu faço a lista aqui pra você quiser, então, sair na maldade do LoL. Não, nem LoL mais, tá dando tempo de jogar, realmente tá bem... Abandonou o LoL, meu Deus. Abandonou. A Black toma bastante tempo, que é muitas decisões que tem que ser tomadas. É verdade, pior que é mesmo. Mas agora resgatando aqui uma memória, o meu amigo, até em homenagem a Felipe Prendim, eu tô resgatando um jogo aqui que eu falei que a gente ia gravar esse episódio, ele falou, cara, não pode deixar de falar de um jogo. Flashback, que era do Mega Drive. Nossa Você já senhora. jogou The Quest for Identity? Aí eu não me lembro de ter jogado esse. Não me lembro. Porque eu não era muito do Mega Drive. Eu tive o Super Nintendo, né? Então... É nintendista, né? Então. Cara... Nem isso. Não tem uma prateleira aqui exclusiva de coisas da Nintendo na minha casa, não. Não tem, não. Pode deixar. É um agente da inteligência, ele tá em 2142, ele descobre que alienígenas metamorfos, conhecidos como morphs, se infiltram na sociedade. E ele grava uma mensagem para si mesmo, mas antes que possa avisar alguém, ele é capturado. Essa é a premissa do jogo, pra você ter uma ideia. Que irada. Depois ele escapa, ele pega o carro dele, enfim, é coisa muito antiga do Mega Drive, coisa de 1992, muita da audiência nem tinha nascido, mas é verdade. Primórdios dos primeiros videogames. Caramba, pô, bacana isso, bacana. Eu gostei da premissa,
Gostei. Ele é o quê? É um jogo de RPG? Ele é ação? Ele é clicking point? Como é que é o estilo? Ele é uma aventura mesmo, não tem muitos Entendi. detalhes, né? Mas é isso. O que eu entendi, né, pra gravar aqui, é assim, você vai desvendando mistérios do personagem principal, o Conrad, Beheart, e é isso, basicamente. Quer descobrir mais? Vamos lá. Se eu não me engano, ele tem uma para PlayStation 4. Olha aí. Nintendo Switch. Uou, flashback, remaster. Vamos pesquisar mais sobre isso. Vamos trazer aí, quem sabe numa live quinta-feira aí. É verdade. No final de mês, pegar os clássicos assim, dar um revival. Pois é, a gente pode fazer uma sessão clássicos aí nas nossas lives aí, pô. Legal. Sessão nostalgia. É verdade. Gostei dessa premissa aí. Aproveita e já faz um merchan aí do seu programa. É verdade, é verdade. Nós temos aqui o nosso querido Missão Secundária, né? Sempre no fechamento do mês a gente faz uma live exclusiva, né? Mas a gente quer expandir um pouco mais para fazer outros tipos de live também, né? Jogando ao vivo aí com a galera e tal. Então é o nosso programa de videogames aqui da casa, né? Toda quinta-feira tem um episódio novo. Se você não ouviu, ouça, porque tá bem bacana, né? Capitaneados aí por mim e pela Dieb, né? Nossa querida Meg do Contos de Elora, né? Inclusive, estamos também no Contos de Elora, que é o nosso RPG da casa, e o Silvio, que é o Colin, nosso mago, né? Tem eu, Tualin, que sou o anão arqueiro, tem a Meg, que é a nossa orquiza, né? Guerreira bárbara, né? E também o nosso mestre Thiago P, além do nosso querido Mark, né? Que é o Zera, e a nossa Thay, que é a Arin, cara. Então temos aí esse grupo destemido desvendando aí os mistérios de Elora, né? Então, toda sexta-feira um episódio novo desse RPG bacaníssimo, beleza? Passando então aqui para os animes, mangás e quadrinhos, porque tem muita coisa, né? Nós temos aqui algumas obras, né? Que uma delas é Steins Gate, que ela é um mangá, né? Ela é um mangá ou um quadrinho? Acho que é um mangá, né? É um mangá. É bem interessante a premissa dele, né? De como é retratado, né, o protagonista e como funciona, né? Ele é tido como um cientista louco, né? Ele é o líder de um laboratório de gadgets. Né? É uma palavra muito legal, mas na verdade não quer dizer muita coisa. Tudo é gadget, É verdade. gadgets. E ele cria tipo uma espécie de um experimento de micro-ondas que envia mensagens ao país. Então é basicamente isso, e a premissa do mangá ele gira em torno disso, desse núcleo, né? É a mudança de linha do tempo, universos paralelos, é uma viagem mesmo, e que daí ele usa mais para evitar mortes, para criar paradoxos, enfim. Cara, é o conceito raiz de viagem no tempo e de mudança de temporais e criação de multiverso. Pô, iradíssimo, hein? Iradíssimo. Eu não conhecia esse mangá, né? Ele tem anime também ou ele é só mangá? Cara, não sei dizer, eu sei que ele tem um mangá. Agora sobre... Pô, vou procurar depois. Vamos dar uma procurada e trazer isso aí. É a linha do tempo, né? Parece bem interessante. Bem interessante. E tem o Erased também, né? Que é outro mangá, né? Ele tem anime, né? O Erased tem anime também. É mais sombrio, né? Ele é mais dramático, ele tem uma carga mais pesada. E ele é um detetive. E quando a mãe dele é assassinada, né? Ele é enviado para o passado, 18 anos para o passado, de volta para a infância. E ele tem o objetivo de impedir uma série de sequestros e assassinatos de crianças. Essa é a premissa, já começa bem pesado. Que envolve criança, envolve alguns tipos de violência. Então, assim, ele é meio... Assim, esteja num bom momento da sua vida para ler, assistir, porque realmente pode pegar você de um pouco desprevenido. Bacana, bom ter avisado, porque ele realmente parece ter um pouco mais de terror, né? No sentido dele, né? E eu vi aqui, ele tá na Crunchyroll, cara. Então tem os episódios dele, tem o anime dele, Erased, você consegue assistir na Crunchyroll hoje, né? E ele tem legendado e dublado também, olha que legal, cara. Ele tá aqui na Crunchyroll com dublagem também, achei bem interessante. Então aí tá aí uma pedida pra quem quer ver alguma coisa bacana aí no final de semana, tem aí Erased, cara.
E aí vai entrar agora num ponto que é um pouco mais a minha praia, né, que são os quadrinhos. Tem alguns clássicos, mas eu acho que os 2 clássicos de viagem no tempo que a gente pode mencionar aqui, um deles é X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, né? Os mutantes clássicos da Marvel, né, enfrentando distopias e tentando mudar a história, né? E que gerou também um filme, que o filme é até interessante, né? Ele quebra um pouco do que é o quadrinho do Dias de um Futuro Esquecido, né? Mas, cara, é muito bacana como os X-Men, ele conseguem ser... contar histórias diferentes, né? Sempre com essa coisa da perseguição, né? E tudo mais. Mas como eles conseguem contar histórias diferentes e abordar, né? Temáticas diferentes e ficar criativo e interessante, cara. Acho que Dias do Futuro Esquecido é um dos clássicos dos quadrinhos, assim, não só dos X-Men, mas acho que dos quadrinhos como um todo do mundo. Exatamente porque ele consegue trabalhar um pouco dessa questão da viagem no tempo de uma forma diferente, né? Ele quebra um pouco esse paradigma do que é a viagem do tempo e tal, e como eles fazem uma viagem do tempo, você precisa de um aparato e tudo mais, eles extrapolam os poderes da Lince Negra, né, pra poder fazer isso. E, cara, eu achei bem interessante como os Dias do Futuro Esquecido eles trabalham, cara. Pô, é muito maneiro, é muito maneiro. Você chegou a ler, Silvio? Não cheguei a ler X-Men. Eu, na verdade, sempre fui muito pro outro lado, o lado mais escuro da força, entendeu? Tem oposições fortes, entendeu? Eu sou mais Decenalta, pro né? próximo tema, entendeu? Entendi. Do Então lado o do seu caso foi muito mais o Flashpoint, né? Que é o outro quadrinho que a gente vai falar aqui, né? Cara, Flashpoint, eu vou até deixar você falar um pouco mais, que, cara, se tem uma viagem no tempo em quadrinho que é doida o suficiente, é isso aqui, né? Cara, eu não sei se eu não li, não cheguei a ler tanto a respeito profundamente como eu gostaria, mas será que o Batman, ele não pediu pro Barry Allen voltar no passado e salvar os pais dele? O Bruce Wayne, enquanto pequeno Bruce? Será que não rolava assim? Né? Porque o Flashpoint nada mais do que isso. Sim. Não conhece um pouco do Flash, o Barry Allen, que é o alter ego, ou a parte escondida, né? A persona por trás do uniforme. O Barry Allen, ele tenta voltar no tempo, ele consegue, na verdade, para salvar a mãe dele, só que com isso tem as consequências. A gente tem que aprender que tudo tem consequência na vida. Verdade. Isso tem no filme também, né? Pra Sim. quem não quer ler, quem não quer procurar, enfim. E daí isso gera um reboot, basicamente. Nos quadrinhos, criando o famoso Flashpoint. E tem uma animação também que foi feita, uma adaptação em animação dessa história do Flashpoint, né? Ele adiciona alguns personagens, né? Por exemplo, o Flash Reverso, ele é uma parte fundamental do filme, não tanto do quadrinho, né? E tudo mais. Então ele faz algumas mudanças interessantes entre a animação e o quadrinho, que eles fazem duas obras que são parecidas serem diferentes, e as duas são muito boas, inclusive, né? Então, porque eles abordam os diferentes pontos ali. Cara, é muito interessante. Então, acho que vale a pena assistir a animação também para quem não quer ler o quadrinho, enfim. Eu acho que vale a pena ler o quadrinho, porque é um quadrinho clássico da DC, cara, que... Cara, assim, acho que depois de Cavaleiro das Trevas, talvez seja o que eu mais gosto da DC é o Flashpoint, cara, de quadrinho, assim, dessas histórias. Então, é bem maneiro também. E algumas menções honrosas, né, Silvio? Pra gente poder passar aqui para o próximo bloco. A gente tem Paper Girls, né, que hoje vai ser uma série da Netflix. Tokyo Revengers, que ele é um anime / mangá aí, que também fala sobre viagem no tempo, que é bem interessante. Um quadrinho, uma HQ brasileira, cara, que eu trouxe aqui, que é Contratempo, né, que ele traz aí, explora muito sobre viagem no tempo também, né, e extrapola algumas regras de viagem no tempo também. Um quadrinho, uma HQ bem interessante, ganhou prêmio de HQs aqui no Brasil e cara, eu achei bem maneiro, e eu trouxe aqui para poder indicar também a leitura desse quadrinho Contratempo, cara. Cara, fica a dica, todos esses quadrinhos, mangás, animes, enfim, a gente vai passar pro pessoal, né, a gente, pra quem não sabe, a gente tem um podcast aqui, Entre Balões e Quadros, e o pessoal sempre resgata. A Vitória, que é mais focada nos mangás,
né? E o Fred mais nas HQs, quem sabe não tem um especial sobre Flashpoint ou Erased, enfim. E até os quadrinhos e quadrinho brasileiro Contratempo, que é bem interessante, né? Uma entrevista assim com a gente, quem sabe, vamos dar ideias. Vamos deixar aí. Esse quadrinho Contratempo, ele é bem fácil de você achar. Ele tem até algumas páginas disponíveis online para você ler, para depois comprar o quadrinho. Inclusive, eu aconselho muito a investir em comprar quadrinhos nacionais. Tem cada obra muito interessante. Ó, os desenhos são de Ana Cardoso, coloração por Rina Crimson, roteiro Igor Marques e pesquisa histórica João Paulo Garrido Pimenta, né? Então tem aí essa galera incrível que fez esse quadrinho, que é um quadrinho totalmente independente, né? Ele não tem uma publicadora e, cara, é muito legal. Eu li algumas páginas, achei bem interessante. Já comprei para poder chegar e poder continuar lendo, mas eu quis trazer porque realmente eu achei bem legal, tá? Marcelo, faz depois, se tiver acesso e quiser, e realmente for algo legal mesmo, faz um vídeo. Pô, bacana, vou fazer sim. Conteúdo pro pessoal, porque daí você transmite um pouco da sua experiência, né? Como que você se sentiu, né? Consumindo. E até traz visibilidade pro pessoal e a gente fortalece o nosso compromisso da Black, que quer incentivar muito a cultura, o desenvolvimento aqui, principalmente de obras independentes e profissionais que estão desenvolvendo o trabalho aqui no Brasil. Pô, maravilhoso. Faço sim, com certeza. Vou trazer minha experiência sobre essa HQ, cara, e que eu achei ela bem interessante, né? E vale a pena porque é uma obra brasileira, gente, cara. Obras brasileiras, eu tô muito investido em obras não só de videogame, mas quadrinho, cinema brasileiro, porque, pô, tem saído cada coisa interessante e as pessoas não estão falando, pô, é muito maneiro. Mas falando agora sobre livros, né? Livros, infelizmente, não é algo que eu consuma tanto, né? Mas isso é um erro meu. Mas a gente tem alguns clássicos aqui da literatura, né? A gente não tem como começar sem falar sobre A Máquina do Tempo, né? De H.G. Wells, né? Que ele é um clássico que praticamente inventou um gênero, cara. Sem ele, a gente não tinha nem gravado. Tô olhando aqui o resumo que o Silvio escreveu. A gente não tinha nem gravado esse episódio, cara. Então, é um clássico da literatura mundial, né? A Máquina do Tempo, muito bacana. Cara, o livro é de 1895, pra você ter uma ideia. E era tão resumida a ideia que o personagem principal, ele é um cientista, também inventor. Na época você não tinha tanta divisão, assim. Tudo meio que a mesma coisa, né? É um cientista, um inventor. E ele constrói uma máquina do tempo que ele é capaz de se mover no tempo. Até um contexto diferente. Ele viaja para um ano absurdo. E a sociedade é dividida entre duas espécies, uma frágil, mais pacifista, até meio infantil, que é uma sociedade da superfície, e os Morlocks, que são criaturas subterrâneas, fortes, predadoras, quase igual uma personagem do Eloy. E Verdade. Só que tem um porém, que a gente que se descuida da nossa querida Mag, né? Que os Morlocks se alimentam, mantém os Eloys como alimento, alimentam deles. Então, assim, já vai tendo conflito, descoberta, exploração do tempo também, o sol, enfim, conceitos que eram não tão explorados e tão falados no dia a dia e que foram dando a concepção do que a gente vê hoje. Outro livro que também é uma base histórica para viagem no tempo, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, que é um cara, tudo que ele fez, basicamente, é complexo, tem uma profundidade, não só os dilemas de sociedade, hierarquia, o poder, mas tudo que ele constrói. Ele é muito parecido em aspecto, dadas as devidas proporções e respeitando ambos ou Tolkien. Cada um para um lado diferente, mas é genial. Ele mostra como a organização, como o poder corrompe, a manipulação do tempo, aquela intriga política e tudo mais. Cara, o Wells, ele obviamente esse não é o primeiro livro dele, né? Ele escreveu muitos outros e ele faz
Ele faz da ficção científica o parquinho dele, né? Então é algo incrível que ele consegue trabalhar nessas obras. E a Máquina do Tempo, eu acho que ela é muito legal nesse sentido, porque ela não é que ela subverte, né, o gênero para... Ela faz reflexões muito interessantes de como a gente quer andar como sociedade, né? E obviamente que ele extrapola isso para uma questão de ficção científica, né, e tudo mais, mas é muito interessante como ele traz esses apontamentos e como ele traz esses pensamentos por trás, né, desses exageros, entre aspas, e com, obviamente, algo muito positivo, né? Então eu acho bem legal como ele trabalha isso, né? Tanto os dois exemplos que a gente deu são obras-primas, né? Realmente, pessoas que gostam de clássicos vão lá e, se não consumiram, consumam, que realmente são obras-primas para a gente realmente enriquecer não só o nosso vocabulário, mas também contar boas histórias e vivenciar boas. Com certeza. Partindo aqui então para a última indicação, né, de livro, aqui nós temos Kindred, né, da Octavia Butler, que ela mistura a viagem no tempo com crítica social, né, levando a protagonista moderna para a escravidão do sul dos Estados Unidos, cara. A gente teve aí uma obra, obviamente não é sobre viagem no tempo, mas que fala muito sobre isso, né, que são pecadores, que é o Pecadores, né. É muito bacana quando eu infelizmente não li esse livro, mas eu acho muito bacana quando tem obras que misturam esse realidade com ficção, né, e eles conseguem fazer essa crítica, né, de uma forma muito, muito centrada, né, e eu acredito que seja o que Kindred faz, né. Ao enredo, assim, bem resumido, né, a Dana Franklin, né, que é a personagem principal que meio que narra toda a história, ela é uma mulher negra e ela é transportada para o século XIX, bem no momento onde estava eclodindo a escravidão, principalmente na Califórnia. Também faz um paralelo muito, entre aspas, com Pecadores. Para quem não quer ler o livro, assista Pecadores, bem pesada também. Tem Viagem no Tempo, tem também mais um abordagem do paradoxo. São essas indicações a gente trouxe, e na semana que vem, dentro daqui do overview, a Helena começa a dar os seus primeiros passos com o que vai se tornar uma página, que é um podcast direcionado para leitura, para livros, e com certeza ela vai abordar muitas das obras. E ela passou até um spoiler, um preview do que está por vir. Perguntamos para Helena qual será o primeiro episódio, e ela simplesmente resumiu ativando todos os nossos sensores de curiosidade e de ansiedade ali, né? Vai ser um episódio cheio de mistérios e provocações literárias. Novidades quentes, fanfics ousadas que desafiam os clássicos. Polêmicas que incendiarão a internet e defesas apaixonadas de estilos literários. Vale a pena ouvir para descobrir. Literatura é só papel e tinta. Ou audiolivro realmente é leitura? Aí fica o spoiler do título do que vai ser o episódio. Rapaz! Olha esse título aí. Literatura é só papel e tinta? Ou audiolivro realmente é literatura? Aí já vai provocando, assim, né? Eu tenho opiniões, mas não darei, porque, né, vamos aguardar aí o episódio. Mas, cara, eu gostei disso aí, já estou curioso para poder ouvir esse primeiro Marca-Página, que é um programa aqui dentro do Overview, cara, comandado aí pela nossa querida Helena. Nossa, fantástico, bacaníssimo. E é isso, cara. Já tô curioso, né? Antes da gente ir pras tendências, lançamentos, o Lucas Bicalho, um amigo meu, ele falou assim, vocês vão falar de anime, mangá, quadrinhos, games, cinema, tudo, e música. Eu falei, puta, mas que música que faz, né, uma menção à viagem no tempo? Ele, eu tenho uma boa história pra você. Eu falei, bom, então vamos lá. Ele, você sabia que a música Iron Man, do Black Sabbath, a história da música é uma viagem. Você sabia, Marcelo? Não fazia a menor ideia. E olha que eu cansei de ouvir essa música e eu
não prestei atenção nessa coisa não, cara. Pô, bacana, hein? O enredo conta a história de um cara que ele viaja para o futuro e ele testemunha o apocalipse. Ao tentar voltar pro tempo dele e avisar a humanidade, né, do perigos, o que vai acontecer, ele é transformado em metal e perde a capacidade de falar. E daí ele é ridicularizado, ignorado e ele se enche de ódio, como os maiores vilões. E no fim, ele tomado pelo ódio, ridículo e ignorado principalmente pela humanidade, que ele no fim se torna a causa da destruição que ele tinha visto no futuro. O apocalipse foi ele mesmo que criando aí uma viagem no tempo e um círculo fechado. Caraca, o Iron Man é uma figura trágica. Ele tentou salvar o mundo, foi rejeitado e acabou virando o agente do fim. Menção aqui ao Lucas Bicalho, que me contou essa história. Eu fui pesquisar, né, para validar aqui. E é realmente isso. A música Iron Man não tem nada a ver com o herói, o Homem de Ferro, mas sim com esse enredo que foi traçado. Depois da música já ter feito sucesso, eu acredito, enfim. Mas essa é a história da música. Agora ficou um questionamento aqui na minha cabeça. E aí, assim, eu só vou deixar o questionamento e você, querido ouvinte, vai responder aí pra gente nos comentários e na nossa postagem lá no Instagram também. Será que o Kevin Feige se inspirou na música Iron Man do Black Sabbath para poder trazer de volta Robert Downey Jr. como o grande vilão do fechamento aqui, né? Ele que foi o Homem de Ferro, ele foi o Iron Man, né? E agora ele será o Doutor Destino. E ele se foi de herói a vilão para poder fechar a fase do multiverso. Fica aí o questionamento, né? Então, lembrando que essa música Iron Man, ela foi muito ligada ao Homem de Ferro, né? Lá no primeiro filme e nos filmes subsequentes também, né? Por isso que eu tô fazendo esse questionamento aqui, hein? Será? Então eu vou deixar pra você responder, querido ouvinte. E Silvio também vai lá deixar um comentário também. Eu vou pedir pra você responder a gente lá. E aqui, a gente vai agora pra tendências e lançamentos, né? Sobre tudo que a gente falou, né? Obviamente a gente não vai explicar exatamente, detalhar tudo que a gente vai falar aqui, mas, cara, esse programa, na verdade, ele tá sendo gravado exatamente porque estreou recentemente na Netflix a série Buddies, né? Fala sobre essa questão de viagens temporais, em estilos diferentes. É uma série que tá fazendo até relativo sucesso na Netflix. Então, por isso que a gente trouxe... a ideia desse programa veio muito por conta disso, nessa estreia nova aí da Netflix. E aí a gente vai falar de algumas outras obras também, que a gente não conseguiu falar aqui brevemente, obviamente, né, durante o programa, para vocês aí se inspirarem e poderem consumir, jogar, ler, enfim, né? Tem muita coisa bacana também, né, Silvio? Eu trouxe aqui alguns games indies, né? Porque games aqui é a minha especialidade. Qual a dúvida, né? Qual a dúvida que ele ia ter um gancho, ele ia puxar o gancho. Exato. E eu trouxe aqui alguns games indies, né, que falam sobre viagens no tempo e realidades paralelas. O primeiro é Braid, que é um jogo de puzzle e plataforma, que você manipula o fluxo do tempo, né, de diferentes maneiras para avançar e resolver desafios, né? Undertale também, que eu acho que é um dos jogos indies mais celebrados de todos os tempos, que ele tem uma narrativa muito única, né, e ele fala sobre timelines diferentes com a mesma pessoa, enfim, né, simulando realidades paralelas. E tem Oxenfree também, cara, que é um joguinho de mistério e terror, né, muito focado em narrativa, né, onde fenômenos estranhos e distorções temporais surgem numa ilha misteriosa. E tem a continuação Oxenfree 2 também, que é bem interessante também, né? E se você já trouxe, né, a gente só vai citar aqui como menção, porque você já citou lá em cima, né, sobre o Paper Girls e o Tokyo Revengers, né? O Paper Girls é a história de um grupo de garotos de entregas de jornais. É bem estilo, né? Que acabam viajando no tempo e encontram um cenário apocalíptico, tendo que lidar com as consequências dos seus atos. É sempre assim, pessoal. Grandes poderes trazem grandes e bem. Então, assim, se você tem o poder de mudar o tempo, vai ter que lidar com as consequências. Exatamente. E o Tokyo Revengers, o protagonista tem a habilidade que permite viajar 12 anos para o passado, após apertar a mão de outra pessoa. Tipo, é o poder da vampira, assim. Você não pode tocar em ninguém. E daí ele tenta mudar o curso trágico da história da sua vida. Por causa a vida dele deve ser uma M. Nossa, não é? E a gente também tem aqui algumas menções de viagem no tempo em cinema e filmes, né? Vamos lá, a gente tem
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, cara, que essa dispensa apresentações, ganhou até Oscar, né? Ele é um filme que extrapola múltiplos universos e realidades, né? Com a protagonista viajando por diferentes versões de si mesma no tempo para impedir uma ameaça, cara. É muito bom esse filme, é muito louco, cara. É muito louco esse filme, eu adoro esse filme. A gente tem Projeto Adam também, que é um filme da Netflix, né? Esse filme, assim, é legal, assim, ele é divertidinho, né? Mas é um filme que ele segue um piloto que retorna acidentalmente ao passado, onde encontra uma versão mais nova de si mesmo. Eles devem se unir para salvar o futuro enquanto lidam com feridas do passado. É até interessante, né? Estreado ali pelo Ryan... eu ia falar Coogler, né? Nossa. É o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds, né? É um filme bem interessante, assim. Ele é divertidinho, nada espetacular e tal. Ele tá na Netflix, né? Ele é um filme feito direto pela Netflix. E, cara, esse sim é um filme muito louco, né? Que é o Tenet, né? Que se você ler... fale mal do Christopher Nolan. Ele é animal, esse filme é muito bom. Nesse podcast, nós prestamos homenagem a Christopher Nolan. Com certeza. Aqui, tanto quando somos devotos da igreja do... Meu Deus, eu esqueço o nome das pessoas. Ai, meu Deus. O James Gunn. James Gunn. Tanto quando somos da igreja, devotos da igreja de James Gunn, também somos do Christopher Nolan, cara. Imagina um filme do Christopher Nolan e do James Gunn juntos. Gente, eu quero estar vivo pra ver isso um dia. Com a trilha sonora do Hans Zimmer. Meu Deus, e com colaboração do John Williams também. Agora eu tinha que pensar quem seria o ator principal desse filme. Pedro Pascal, né? A Zendaya, que tá em tudo também. Timothée Chalamet. O Timothée Chalamet, né? O Chalamet. E o Tom Holland também. E o The Rock. Ai, meu Deus do céu, eles estão em tudo, né? É incrível, são incríveis, né? E Tenet, cara, ele é tão inteligente esse filme que até o título, né? Se você ler ele de trás pra frente, de frente pra trás, ele é a mesma coisa. Palíndrome, né? Então, qualquer inversão que você faz dele, cara, é muito bacana como o filme também trabalha essa cinematografia, né? E eu não quero gastar muito tempo pra falar de Tenet, senão eu vou ficar 3 horas falando, mas como ele cinematograficamente falando, ele é muito interessante de você ver as nuances de tela, de como ele vai pra frente e pra trás, e como ele trabalha. Cara, é muito bom esse filme. Dimensão, pra cima, pra baixo, pro lado, as pessoas movimentam, ele é complexo, a inversão do tempo, os objetos, as pessoas. Cara, é muito bom. É muito bom. Nossa, assista o Tenet, pelo amor de Deus. Tá na HBO Max, cara. É um filmaço. Não se liguem pras pessoas. É um filme difícil pra entender. Irmão, difícil é a minha vida. Esse filme é tranquilaço. Não, assistam Christopher Nolan. Oppenheimer, Tenet, Dunkirk, Interstellar, Batman, Origem. Aí, ó, pega essa maratona aí, esses filmes. Dunkirk é uma experiência audiovisual fantástica, cara. Nossa, que filme bacana. Eu vi ele no cinema, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ver esse filme no cinema. Ô, louco, bicho. Aí, cara, esse filme é uma experiência fantástica, cara. Dunkirk é maravilhoso. É isso, né? Não falaremos só de Christopher Nolan, falamos aqui de bastante obras, né, de viagem no tempo, né, Silvia? E a gente vai encerrar aqui por hoje. E eu quero fazer uma pergunta, antes da gente encerrar, uma pergunta aqui para nossos queridos ouvintes, mais uma para poder responderem aí nas nossas redes sociais, ou aqui no Spotify, ou lá no YouTube. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse mudar algum evento da cultura pop, qual seria? Vou deixar essa pergunta aí para a audiência. Então, você, querido ouvinte, vai responder a gente aí nos nossos comentários, né? Então, lembrando mais uma vez a você, querido ouvinte, que nós temos lá o nosso Instagram, que é a nossa rede social principal hoje, que é o @blackcompanybr_. Lá que estão os nossos conteúdos de vídeo, tem os Reels, enfim, todos os nossos conteúdos jornalísticos também estão lá atrelados também, né? Falando em conteúdo jornalístico, nós temos o nosso portal, que é o blackcompany.com.br. Acessem o nosso portal, vejam as matérias, que tem muita coisa bacana, tem muito complemento legal aqui para tudo que a gente fala, não só aqui no Overview, mas principalmente lá no Overdrive, que é o nosso podcast de notícias aqui da casa também. Acessem o nosso portal, mais uma vez, aí, blackcompany.com.br.
Tem muita coisa bacana. Pedindo você também, querido ouvinte, para acessar também o nosso canal no YouTube. Você também pode ouvir os podcasts lá e ver, né, pelos podcasts de vídeo, em formato de vídeo lá também, né, o nosso youtube.com/Black Company, cara. Então vai lá no nosso YouTube também, onde a gente faz as lives, né, jogando, conversando. A gente tem coberturas também de eventos, né? Tá chegando aí a temporada de premiações dos videogames, então acompanhe a gente lá no YouTube também, que a gente faz essas lives por lá. Também acessem o nosso Catarse, né? O catarse.me/Black Company, cara, que você vai ver o nosso crowdfunding, que tem recompensas, níveis de recompensas, né? Para níveis de apoios diferentes, né? Um dos níveis de recompensa é o nosso clube, né? Os clubes aqui da casa, né? O clube do livro, o clube do filme, clube dos jogos, cara. Tem muita coisa bacana rolando aqui no Catarse da Black Company. E aí você ajuda também a gente manter o nosso portal no ar também, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês pelo espaço-tempo. Até lá. Abraço, até mais e até a próxima.